Fala galera, bem-vindos ao Corgut Hits. Estamos aqui para mais um desafio e dessa vez vai ser especial. Não só porque a gente tá voltando aos pouquinhos a gravar nos restaurantes, tomando todos os cuidados, é claro, para não causar aglomeração, mas também porque hoje vai ser o desafio mais insano de comida mexicana do canal. E mais que isso, esse vídeo aqui é por uma boa causa e eu preciso da ajuda de vocês. Muita gente teve e tá tendo dificuldade nessa pandemia. Muitos restaurantes estão fechando as portas e eu sei que não dá para ajudar todo mundo e também às vezes você está numa situação que você também não consegue ajudar alguém. Mas esse vídeo é para você que pode ajudar, pode e consegue ajudar. A gente está indo num restaurante mexicano aqui de Brasília, A Toca. Eu já gravei 2 vídeos lá. Cara, a comida é sensacional, o atendimento é maravilhoso e eles estão precisando de ajuda. Então, para você ajudar é muito fácil. Tá no primeiro link da descrição do vídeo, né? Para você doar. Qualquer quantia vai ajudar, qualquer quantia. E se você não consegue ajudar, é só você compartilhar com alguém que você vai estar ajudando demais, beleza? Então vamos lá que hoje é dia desse estômago trabalhar e muito. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora pro Tucufu! Acabando o estoque aí, né? Tá. Bom galera, já chegamos aqui no restaurante, já foi feito, olha essa pilha de burrito. São 50 burritos, 6 quilos de comida. Faz muito tempo que eu não tento comer tanta comida sólida assim, desse jeito, então vai ser extremamente difícil, mas eu vou me esforçar o máximo possível aqui. Tô treinando bastante, então quero ver os resultados. Novamente, estou no A Toca, tá na descrição do vídeo todas as informações da loja e a maneira de você ajudar eles. Lembre de ajudar, beleza? E eu vou fazer o meu melhor aqui pra vocês e por eles, beleza? Então vamos. É possível que eu não fale muito durante o desafio, porque eu vou ter que me concentrar aqui bastante. Então vamos lá. Desafio dos 50 burritos do A Toca, 6 quilos de comida. Em 3, 2, 1, valendo! Tá bem macio. É de frango e tem, acho que, alguns de carne moída também. Eu vou tentar usar o mínimo de água possível, porque eu preciso de muito espaço no estômago para isso. Feijão. Tá gostoso. Bora que eu tô com fome! Esse é um daqueles desafios que eu falo pouco. Afinal de contas, né, 6 quilos de comida não dá margem pra ficar falando toda hora. Mas eu quero comentar algumas coisas aqui com vocês. Primeiro que eu me preparei muito bem para esse desafio, já que a quarentena acaba dando aquela enferrujada, né? Tanto dieta, musculação e dilatação do estômago estavam muito mais em dia. A fome estava forte, mas mesmo assim a pilha de burrito era intimidadora. Então, para quem não é familiarizado com comida mexicana, o burrito é um prato tradicional. É uma tortilha de farinha com vários tipos de recheio. Nesse caso tinha frango desfiado, chile, feijão e arroz. Nem preciso falar que tava uma delícia, né? Mas olha só, o grande detalhe é que 50 burritos pequenos é mais difícil do que um burrito gigante do mesmo peso. Isso porque, se você parar pra pensar, 50 burritos pequenos têm mais massa e menos recheio do que um gigante. E a massa é uma das partes mais difíceis, já que ela é mais seca, mais calórica e dá mais trabalho para mastigar. Pelo menos fica mais bonito no vídeo, porque se fosse um gigante, com certeza ele ia vazar recheio e eu ia ter que comer de colher.
Vocês podem ver que os goles de água são bem pequenos e controlados, isso para não tomar muito espaço do estômago e ajudar na hora de comer. Mesmo eles sendo muito gostosos e macios, logo ia ficar bem difícil continuar. Esse formato de pirâmide na hora de empilhar comida é ótimo no começo porque ela desce rápido e às vezes dá a falsa impressão que você já está próximo do final do desafio, mas quando você pega lá e conta, ainda tem um bocado pela frente. Um a um eles foram diminuindo, e quando você tá fazendo um desafio, ali próximo dos 30 minutos, a velocidade cai ainda mais, e só sobra força de vontade. Enquanto isso, a Ivna tava plena ali no canto, degustando o burrito dela. Bom, galera, faltam 12 burritos, a última fileira, já foi mais de 4,5 kg de comida. Meia hora de desafio, tá muito difícil, mas bora lá. Galera, na última fileira minha cara já tava baqueada. É, pelo visto a da Ivna não. Já foram 40, faltam mais 10. O fã tava passando do lado de fora da loja e me reconheceu pela janela. Mas nessa hora eu só consegui levantar a mão de tão cheio que eu tava. Senti falta de gente e não assistir o desafio. Então beleza, galera, eu vou ficando por aqui, confiram o resto do desafio, mas assistam até o final, que as donas do Atoca têm um recado pra vocês, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, valeu! É nessa hora que eu queria ter pedido 49 burritos. Vamos lá, último burrito. É isso aí, galera, último pedaço. 54 minutos e 2 segundos. Não tenho muito o que falar, muito difícil, tô muito cheio. Só o que eu vou falar é o seguinte, me esforcei pra caramba, ajudem a Toca, tá na descrição do vídeo, primeiro link, e no comentário fixo, beleza? Se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo. Se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e valeu!
A Toca nasceu de uma ideia meio doida de juntar todos os board games que eu tinha em casa para abrir um pub. Embarcar nessa aventura foi uma coisa totalmente fora do meu normal. E eu juntava os meus amigos para fazer comida mexicana. E era uma coisa que a galera adorava e tal. E eu falei, por que não? Juntar um pouquinho de board game, um pouquinho de comida boa, comida mexicana. Tudo faz bagunça mesmo, vou juntar os dois. A Toca não é só um restaurante, nunca foi só um restaurante. Eu adoro cada pedacinho daqui. Eu queria um lugar que meus funcionários sentissem a vontade de trabalhar, que gostassem de trabalhar. Sempre trabalhei para todo mundo a vida inteira, sabe? Emprego assim, bem diferente um do outro. E eu sentia falta disso, de ter amor pelo lugar que eu trabalhava, sabe? De acreditar naquilo que eu estava fazendo. Então, quando eu criei a Toca, eu queria que tivesse esse propósito. A gente sentir que a gente estava fazendo algo legal para as pessoas, que as pessoas estavam felizes de estar ali, que a gente estava feliz de estar ali, sabe? E eu lembro que no início eu ficava até 5h30 da manhã com os clientes jogando e ficava aberto só porque o pessoal estava se divertindo lá e eu queria deixar aberto até eles cansarem e ir para casa. E no dia seguinte eu estava às 8 de pé para fazer toda a compra do dia, para cozinhar, porque eu também sou chefe de cozinha, então a gente tem essa coisa de querer que a comida esteja sempre fresca e tudo. Então todos os dias eu faço compra, todos os dias eu faço a produção da cozinha. É gostoso isso, assim, é corrido, é uma loucura, é puxado, mas no final do dia é bom demais. E dividir mesa com o jogo foi um pouco complicado pra gente. E começou a ficar bem apertado. E quando essa loja, que é bem do lado da nossa antiga loja, ficou vaga, eu virei pra Helena e falei, e aí? É agora que a gente vai investir? E foi um passo assim enorme também pro nosso coração, sabe? Tipo, sair de lá, ir para um lugar novo, como vai ser? A gente vai conseguir trazer essa coisa do aconchego para outro lugar? A gente reformou tudo, deixou na nossa cara e quando a gente foi abrir, em março, começou a pandemia. A vida nunca é como você acha que é. A gente tem planos e bola, metas e tudo sai diferente do que a gente imaginava. Nosso aluguel aumentou, os nossos custos aumentaram. E aí ficou nesse impasse quando pôde abrir, a gente vai abrir, a gente mantém as pessoas em casa. Mas chegou uma hora que não dava mais para continuar só com delivery. A gente vendia muito, mas mesmo assim a gente não conseguia suprir a demanda de capital que manter isso exige. E a gente precisa de vocês aqui nesse lugar, a gente precisa que vocês comam nossa comida e que vocês aproveitem esse ambiente. Mais do que nunca a gente precisa da ajuda de vocês para continuar de portas abertas. E mudar para cá foi um passo grande pra gente, a gente quer manter isso. A gente quer que vocês sintam o que a gente sentiu quando a gente abriu aqui e olhou, nossa, essa vai ser a nova Toca. É um sonho, sabe? A Toca é um sonho. E todo mundo que entra aqui sente o amor que é esse lugar. E a gente precisa de vocês. Se vocês entrarem lá na vaquinha, vocês vão ver que tem várias recompensas. Você pode doar qualquer valor, a gente está fazendo sorteio, tem um monte de parceiro doando item pra gente sortear também. Qualquer valor você já está concorrendo a alguma coisa, você já ajuda, não importa a quantia, compartilhando também ajuda demais. Toda ajuda é bem-vinda. Se vocês tiverem 10, 20 reais que seja, pra gente conseguir ter capital suficiente para terminar a reforma e poder abrir para vocês verem o que é a Toca em si, que não é só um restaurante, não é só uma loja de board game, é a nossa casa e a casa de muita gente que não se sente tão confortável em casa para levar os amigos. E é isso. Entra lá no Abacaxi, o nome da nossa campanha é Game Over, porque enfim, é uma contagem, né, regressiva para você apertar o continue e colocar a sua ficha ali e pra gente continuar aí tentando. E é só você pesquisar lá no site do Abacaxi por Game Over, que é a nossa campanha. Eu tenho certeza que isso vai passar. E quando passar, a gente vai ter o maior amor do mundo para receber cada um de vocês que está ajudando. Vocês estão super convidados. Quando isso passar e enquanto não passar e a gente puder receber pelo menos um pouquinho de vocês aqui na loja, vocês serão mega bem-vindos.